visual para fazer uma verificação, vai fazer uma verificação aí para realmente confirmar se está tudo ok visualmente. Já o cliente auditivo, quando você liga para ele e avisa o seguinte, ó, o totó ficou pronto, ele ficou lindo. Então, ele é auditivo, você falou que o totó ficou lindo, para ele já basta o que ele ouviu. Então, o totó realmente ficou lindo. Ele chega lá, buzina, o banhista vai lá, entrega o totó e está tudo muito perfeito. E aí nós temos o cliente sinestésico, né, que ele vive em função das sensações. Ele é muito ligado em cheiro e tato. Então, ele vai chegar para buscar o totó, ele vai passar a mão no pelo, ele vai querer sentir realmente um pelo macio, ele vai sentir o cheiro do perfume que você colocou. Se você agradar o cliente sinestésico de tal forma que as sensações dele sejam supridas, está tudo muito certo. Agora, a gente não sabe quem é sinestésico, quem é auditivo e quem é visual. Então, a gente tem que cuidar da imagem do banho-tosa, nós temos que cuidar com a limpeza desse banho-tosa, nós temos que cuidar com aquele pelo que fica girando no ventilador ali, e às vezes aquilo incomoda o cliente auditivo. Nós temos que cuidar com a comunicação que nós vamos ter pelo WhatsApp e pelo telefone com o cliente auditivo, porque dependendo da forma que você trata esse cliente, você pode perder ele. E nós temos que cuidar também com o cheiro que está dentro do nosso salão de banho-tosa, porque o cliente sinestésico ele é muito ligado ao cheiro e às sensações. Então, para que a gente realmente consiga cativar, nós vamos ter que fazer a melhor tosa, colocar aquele laço, aquela gravata bonita, saber realmente escolher ali dentro da linha PetSmack a Del Colônia, o perfume que o cliente mais gosta para agradar o cliente sinestésico. E o trabalho para o visual, você pode enviar para ele através do WhatsApp uma foto do antes da tosa e do depois da tosa, que você vai encantar esse cliente de uma tal forma que, além do impacto visual, ele vai perceber o cuidado que você teve com todo o processo e o trabalho que realmente foi feito dentro do seu salão de banho-tosa. Então, para que a gente realmente compreenda as emoções e possamos fazer com que o cliente justifique com a razão a compra, nós vamos ter que cuidar desses 3 canais aí, sinestésicos, auditivos e visuais, de uma forma que a gente não sabe quem é quem. Então, a gente tem que cuidar de todos os pontos dentro do nosso salão de banho-tosa para que a gente realmente consiga vender os serviços. Perfeito, Neto. Uma coisa que eu percebo, e eu acompanho muitas entregas de animais, é que a gente precisa saber vender melhor o que a gente faz com o animal. Eu vejo muitas vezes que entrega, aí o dono pega, dá aquela cheirada, vê o pelo, em nenhum momento, muitas vezes ele fala assim, olha, nós fizemos uma hidratação diferente, nós fizemos uma umectação, olha só o cheiro que nós colocamos, esse perfume é especial. Então, a gente precisa também, tudo que fizer dentro do banho-tosa, de diferente, principalmente, vender isso para o cliente, porque muitas vezes o cliente ele já entende que a qualidade faz parte do processo. Então, a gente tem que mostrar o que mais a gente fez para aquele animal, para que ele fale, nossa, ele fez uma hidratação diferente, olha, realmente eu sinto o pelo diferente. Quando você fala, ele sente muito mais do que se você não falar, não é assim? Exatamente, você está estimulando ele ter a sensação com a informação do que foi feito, e aí essa afirmação vai fazer parte realmente da experiência, né? Porque essa Muito bem. experiência vai ser muito positiva para ele também, quando a gente reforça tudo que foi feito dentro do banho-tosa, né? Por mais simples que seja o trabalho, mesmo que seja um banho básico, é importante reforçar. Ó, nós limpamos o ouvido do lado esquerdo tinha uma presença de cera escura, isso pode ser um início de uma infecção. Então, esta informação detalhada de tudo que foi encontrado ou as características de alguma situação que aconteceu dentro do banho-tosa, a gente tem que trazer isso para dentro do checklist, para quando esse
pet foi embora, a gente lembre realmente de entregar essas informações, tanto as que podem gerar uma sensação negativa, porque às vezes, se você não informa, ele vai ficar com a sensação que teve um problema no ouvido por causa do banho. E se a gente faz essa informação de forma antecipada, a gente está sendo atencioso aí com o cliente, né? E aí, com isso, a gente conquista ele também. Muito bom. O que você vende, então? Uma pergunta que eu deixo para vocês. Que tipo de sensação vocês deixam com os seus clientes? Vocês deixam uma sensação boa? Avalie, faça um levantamento nesses últimos anos que vocês estão no mercado. Quantas reclamações vocês já tiveram? Se elas apareceram poucas vezes, você está num bom caminho. Se elas apareceram e você as respondeu rápido, você também está num bom caminho. Vocês sabiam que nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa com mais de 10 mil banhitosas, metade deles o cliente nunca tinha tido problema e a outra metade eles tiveram problemas, mas foram respondidos ou solucionados rapidamente e levantaram o nível de fidelidade. Os clientes eram muito mais fiéis naquelas empresas nas quais teve o problema, mas foi respondido rapidamente. Então, não fique triste se aparece alguma reclamação, mas sim seja ágil em respondê-las. Então, pense, dentro das reclamações e dentro dos elogios que você recebe, quais são as experiências que você está deixando. Isso é muito importante para que você consiga ter solo fértil para poder implementar os serviços. Lembre-se dessa palavra, diferencial. Não é ser diferente. Diferente é você pode muitas vezes fazer mais do mesmo. Você vai buscar ser diferenciado. Lembra que nós mencionamos ser único ou melhor? Essas duas palavras que nós vamos buscar categoricamente daqui para frente. Então, os clientes confiam em quem tem autoridade. Autoridade é aquela pessoa que sabe muito e também se atualiza constantemente. Então, uma premissa básica de alguém de sucesso é buscar atualizações constantes. Quanto a postagem, vídeos, artigos, tem alguma dica para a gente, Neto, que acaba dando esse diferencial? Eu acredito que as postagens hoje, principalmente nas redes sociais, a gente tem que trazer a informação que seja útil para o nosso cliente. Porque não basta simplesmente eu fazer uma foto do antes e do depois, por mais que seja bonito o seu trabalho, ele, às vezes, falta informação do que foi feito naquele cão. Ou, por exemplo, quais são os benefícios de uma hidratação nesse período que a gente está passando por ele agora, no outono e na entrada do inverno? Por que a pele fica mais ressecada? Por que nós não devemos utilizar uma água quente para fazer o banho nesse período? Quais são os danos que podem acontecer se a gente realmente utilizar uma água quente nesse período? Então, eu estou informando para o meu cliente os meus diferenciais através do meu conhecimento e como eu estou preocupado em como atender cada vez melhor o seu filho. Porque os cães e gatos hoje são membros da família e eles vão entregar para alguém fazer esse cuidado que seja responsável, que tenha conhecimento, que tenha uma presença digital constante com informações atualizadas. Os vídeos, eles são importantes de uma forma que você mostre o interior do seu trabalho. Isso vai demonstrar que você não tem nada para esconder no banho-tosa, que lá é tudo muito bem claro, as gaiolas são limpas, as instalações elétricas estão ali de forma adequada, você vai mostrar as portas, mostrando segurança, que o cão não vai fugir para a rua. Então, tudo isso traz uma autoridade para o profissional e para o salão de banho-tosa que assim o demonstra. A questão é tão importante, desculpa te cortar, Neto, é tão importante esses vídeos que o Instagram está mudando a sua formatação. Ele pretende, no futuro próximo, ficar igual um TikTok, alguma coisa assim, para forçar o povo a fazer vídeos. E outra coisa, cada cliente que eu visito, eu busco entender um pouco sobre o que ele faz nas redes sociais. Eu percebo que
A gente vai falar bastante sobre isso no terceiro dia sobre comunicação, mas só dando uma dica, o ser humano gosta de olhar outro ser humano. Então, quando você filma um animal antes e depois, ainda não é um ser humano com outro ser humano. A hora que você fala, oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando. Eu queria mostrar para vocês o meu banho e tosa, é um ser humano conversando com outro. Isso dá um engajamento, uma conexão muito maiores. Ah, Fernando, mas eu sou tímido. Nós vamos mostrar que tem ferramentas que você consegue fazer um vídeo sem precisar, né, sem precisar desenvolver essa habilidade de oratória. Tem vídeos hoje que você tem teleprompter, que você consegue ler o texto e você consegue dar o seu recado de forma muito convincente. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Algo mais, Neto, sobre essa questão de autoridade? E aí a gente tem a questão dos artigos aqui, né? Você pode escrever aí para um jornal local da sua cidade, uma revista, ou até mesmo criar artigos dentro da sua rede social falando sobre cuidados, a importância de um corte de unha, a limpeza correta dos ouvidos, a escovação com qual frequência deve ser feita, a escovação para que o tutor possa realizar ela em casa. Então, quanto mais informação você gera para o tutor, que é o seu cliente, mais autoridade ele percebe em você. Mais Então, confiança. mais confiança. Perfeito. Só que aí, Neto, geralmente eu escuto assim, Fernando, você fala isso porque você não está aqui no meu banho e tosa, eu não tenho tempo para fazer isso daí. Na verdade, o que falta não é tempo, não é? É uma questão de programação e organização. Você Isso aí. vai tirar, às vezes, nos dias de menor movimento, que normalmente é a segunda-feira ou a terça, na maioria dos lugares, para que você possa, às vezes, gravar um vídeo, criar aí, a sua semana, fazer um cronograma de quais são as postagens que você vai fazer, para que você não fique com aquela sensação de acordar, por exemplo, amanhã, quarta-feira de manhã, e falar o que, que eu vou postar hoje. Aí realmente vai faltar um diferencial a mais. Mas isso Planejamento. também a gente vai dar dicas para vocês como é que vocês podem criar um cronograma na nossa terceira aula que vai acontecer na terceira semana. Perfeito. Então, pessoal, lembrem dessa palavra. Eu vou buscar diferencial. Eu vou buscar ser único e melhor, buscando o meu diferencial, meu lugar ao sol. Outro ponto importante, começa no uniforme. Quando você tem o pessoal está uniformizado, isso cria um padrão, isso cria confiança, isso cria uma ideia de organização na cabeça do cliente. O atendimento, ele é praticamente autoexplicativo. As pessoas que trabalham com vocês, é fundamental que exista acolhimento, que realmente as pessoas se importem verdadeiramente com o cliente. Eu canso de ver dentro dos banho e tosas pessoas que até não têm um conhecimento técnico tão grande, mas têm um acolhimento, têm um coração tão grandes que ele realmente mostra a diferença e faz a diferença quando o cliente vai lá. Ele vai lá porque ele sabe que vai ser bem atendido por aquela pessoa. Então, o atendimento vai fazer toda a diferença para esse diferencial que você busca. E quando você pensa assim, Fernando, mas hoje está difícil a gente encontrar pessoas que queiram trabalhar, que busquem um atendimento diferenciado. Eu não encontro. Se você não encontra pessoas prontas, você tem que ter um sistema de treinamento e de acolhimento na sua empresa para que você consiga ter isso. A gente não pode simplesmente falar que não existem pessoas capacitadas, mas sim dar mais tempo nesse processo de contratação e criar um sistema de treinamento adequado. O que você pode falar sobre atendimento, Neto? Você que está nesse mercado e conhece tanta gente, que um bom e com mau atendimento. Eu acredito que o atendimento personalizado é aquele atendimento que você cuida do pet como se ele fosse seu. E isso é muito perceptível ao tutor, né? Quando você realmente tem um cuidado, um carinho especial pelo pet, isso é demonstrado de uma forma muito clara. Eu tive uma instrutora de banho tosa quando eu morava no Rio de Janeiro, que ela dizia o seguinte: você não pode pegar o filho de alguém e achar que aquilo é 1 quilo de carne e colocar dentro de uma gaiola, porque não é. Ele realmente tem vida e está vivo. E com isso a gente foi criando uma habilidade de realmente pensar
no filho da pessoa e o cuidado que a gente tem que ter com esse filho e o que a pessoa gostaria que a gente fizesse com o filho dela. Então, não é tratar o filho de alguém como se fosse seu, porque às vezes o que você faz com o seu, a pessoa não vai gostar que seja feito, né? Então, eu acho que o atendimento, a gente tem que tomar esses cuidados, a gente tem que usar de forma muito eficiente o checklist, porque ele vai evitar muitas dores de cabeça para o seu salão de banho e tosa, e às vezes são coisas simples, é o esquecimento de uma coleira, é saber se esse cão tem algum tipo de doença, se ele tem problema de pele, se ele chegou com pulga ou carrapato. Então, a gente tem que fazer uma verificação no momento, na entrada ali do atendimento, para que a gente tenha um trabalho complementar do serviço de banhosa de forma eficiente e, desta maneira, o cliente vai perceber valor no atendimento de todos que trabalham ali no PET. Né? Perfeito. Além do atendimento, tome cuidado, pessoal, com a estrutura da empresa. Quando a gente entra num lugar escuro, quente, abafado, não adianta falar, mas o banho e tosa é assim. Sempre é possível a gente minimizar esses problemas. Quando eu entro num lugar desorganizado, principalmente sujo, qual é a imagem e experiência, como falamos bastante, que você deixa? Então, a estrutura da empresa é um outro detalhe importantíssimo para criar um bom clima de trabalho para as pessoas que estão ali, e isso mostra cuidado com o funcionário, um lugar limpo, organizado, como também para o cliente, ele se sente muito mais seguro em deixar o animal ali. Rapidez na solução dos problemas. Então, o preço do erro, ele é muito menor do que o preço do atraso. Eu aprendi isso uma vez com o presidente de uma empresa que eu trabalhei, e é uma verdade. Você demora demais para responder, você passa pouco caso, que o cliente não é importante para você. Então, você tem que ser rápido na solução de problemas. Sempre busque ser não só um banho e tosa, mas alguém que entregue uma solução completa. Por isso é que vamos destacar bastante hoje a palavra serviços. Então, nós vamos falar sobre esses tipos de serviços. O banho com desembolo, o banho com cronograma capilar, o banho de volume, o banho de brilho, para animais com pele sensível e o banho inseticida. Então, avalie dentro do seu banho e tosa qual é o perfil dos animais que vão ali e que você poderia implementar um desses tipos de serviços. Então, vamos começar aqui com o desembolo. O banho com desembolo. Quantos pets apresentam a necessidade de desembolo, mas você não cobra? Vamos lá. Eu posso cobrar R$ 10 de cada desembolo. Hoje à tarde, falando com um cliente, ele falou assim, olha, Fernando, você sabe o que eu faço no meu banho e tosa? Eu tenho banho com desembolo de 3 níveis, 1, 2, 3. Se ele chega, está mais ou menos embolado, eu cobro X. Se está mais ou menos médio, está muito embolado, eu cobro Y. Você pode adotar uma escala dessa, como também você pode simplificar e fazer um preço médio. Mas sempre a questão é, quando você cobra o desembolo, você também deixa o tutor muito mais ligado sobre o cuidado com a pelagem do animal. Então, se você tem, por exemplo, 25 animais que geralmente precisam desse serviço, vamos começar a fazer as contas. Você tem um adicional de R$ 250 a mais. Então, para isso, nós temos o Body Fluid. Por isso que eu falei lá no começo que a Centauro não é uma empresa que vende produtos, é uma empresa que vende soluções. Então, nós temos aí o Body Fluid, que ele não só pode trabalhar no desembolo, né, Neto, mas também no acabamento. O que você poderia falar sobre isso? E um grande detalhe do desembolo, né? Normalmente, ele é visto por alguns profissionais como um momento de estresse, né? Tanto para ele como também para o pet que ali vai fazer o processo de desembolo. Então, eu acredito que a gente precisa trazer uma informação para o nosso cliente dos níveis de desembolo, que é justamente isso que você estava conversando com o cliente hoje. Nós temos desembolo que a gente vai borrifar o body fluid por cima, na camada superior do pelo, a gente vai fazer uma escovação com a rasqueadeira e essa pelagem vai abrir de uma forma muito eficiente. Isso é feito sempre no procedimento de pré-banho,
no momento antes de fazer o banho. Por quê? Porque se eu molhar essa pelagem, ela vai fechar. E se eu não fizer o procedimento de desembolo antes, eu vou arrancar o pelo depois. Aí eu não vou desembolar, eu vou arrancar. Dentro dessa dica aqui, eu vou dar uma pausa para fazer uma propaganda para vocês, que pode ser um presente a mais para vocês que estão participando aqui junto conosco. Lá no Instagram da Centagro, nós estamos com uma publicação lá de um sorteio para vocês que estão participando aqui junto conosco. E eu estou vendo muitos de vocês anotando aí. Então, quanto mais dicas vocês anotarem e vocês comentarem lá na publicação, que tem uma foto minha, do Fernando, e tem um shampoo dia a dia, um condicionador, você pode ser o ganhador desse kit amanhã, se você comentar as dicas que você aprendeu aqui no workshop no primeiro dia. Mas voltando, então, ao desembolo, aí nós temos um grau 2, né, que é aquele cão que usa, às vezes, uma coleira peitoral e debaixo das axilas a gente forma um nó um pouco mais fechado. Eu posso fazer uso do body fluid de forma direcional naquele nó que está fechado, vou massagear com a ponta dos dedos, vou fazer essa primeira abertura e vou vir com a rasqueadeira fazendo um movimento de leque, que é um movimento circular. Se você é canhoto, você vai pegar da direita para a esquerda, e se você é destro, você vai pegar da esquerda para a direita e vai fazer movimento circular, porque automaticamente esse nó vai abrir e não vai machucar a pele desse animal. Dentro do body fluid, nós temos soluções siliconadas que vão facilitar essa ação da rasqueadeira. E isso vai evitar o atrito com a pele. Mas você tem que fazer esse movimento circular, porque se você fizer só no movimento, o nó vai subir e vai chegar no meio da pelagem e ele vai travar. Por isso que a gente estimula você fazer um movimento sempre circular, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E com isso, esse nó vai ser desmanchado de uma forma muito eficiente. Se for aquele cão que chegou aí quase natalino, mas que ainda tem como desembolar, a gente vai usar o body fluid no corpo todo, tirar os nós maiores. Os nós pequenininhos que ficarem, a gente te recomenda que você faça uso na hora do banho do shampoo desembaraçador 2 em 1, que tem na composição dele a lanolina, que é a cera da lã do carneiro, que vai facilitar também esse processo da escovação. E aí, no momento que vocês levarem esse cão para secagem, vocês vão poder repetir uma dose de body fluid em toda a área corporal. Vocês vão ver que esse nó vai desmanchar de uma forma muito mais fácil e eficiente, mas a gente tem que cobrar por esse serviço, porque a gente está levando um tempo ali para fazer esse trabalho. Então, a comunicação que a gente precisa ter com o nosso cliente é de quanto tempo vai ser investido nesse trabalho, o material que você vai utilizar, que é específico, de uma forma que ele perceba o valor do serviço que você está entregando para ele. Porque, às vezes, muitos salões de banho-tosa vai falar assim para o cliente, não dá, nós vamos ter que raspar. E quando você raspa esse cão, ele vai demorar 6 meses, 8 meses para voltar a tomar banho no banho-tosa. Porque o cliente vê o cão com aquela pelagem curtinha e fala, não, vou dar banho aqui em casa mesmo. E aí você acaba perdendo um cliente que você poderia ganhar o valor do banho, o valor do serviço do desembolo, mas por falta de uma comunicação eficiente, às vezes você perdeu. E o que é essa comunicação eficiente? É detalhar o processo do serviço para que o cliente entenda o que você está fazendo e o que você está vendendo para ele. Desta maneira, você vai conseguir, você não precisa ficar com medo de falar para ele que tem um banho ali com desembolo. Desculpa, gente. O que a gente não pode mencionar é nós temos uma taxa de desembolo. O brasileiro odeia essa palavra taxa. A gente usou ela muito lá no início, quando a gente
começou o trabalho de banho-tosa porque não tinha os produtos específicos, não tinha o body fluid que facilita a nossa vida. Mas hoje, com todas as ferramentas e todos os produtos da linha PetSmack que nos auxiliam nesse processo de desembolo, nós podemos fazer essa venda do serviço de uma forma muito esclarecedora, para que ele entenda o que realmente ele está comprando. Perfeito. Obrigado, Neto. Então, esse é o banho com desembolo. É uma maneira de nós conseguirmos angariar e melhorar o ticket médio dos nossos clientes. Agora nós vamos falar sobre o banho do cronograma capilar. Quais são os benefícios? Vou contar uma história que exemplifica bem. Eu estava em São Paulo e estava fazendo frio lá. E eu lembro que um cliente me disse assim: Fernando, quando fica frio aqui na nossa empresa, nós geralmente perdemos muitos animais no banho. E a gente consegue, através do cronograma capilar, não só manter o mesmo faturamento, como melhorar a nossa margem de lucro. Eu estava no Nordeste há um tempo atrás, e um outro cliente no Nordeste é quente, ele falou assim: olha, eu estou conseguindo melhorar em mais de 30% a minha lucratividade através do cronograma capilar da PetSmack, porque eu estou saindo fora daquela questão do banho básico e estou fazendo uma análise aprofundada do perfil dos clientes que eu possuo para verificar quais são aqueles animais que estão um pouco com mais idade e que o dono e a gente percebe que é legal a gente fazer um trabalho nesse pelo, um tratamento nesse pelo, para deixar com um aspecto jovem, né? Outro ponto importantíssimo do cronograma capilar é com a diminuição dos nós. A gente diminui muitos nós quando você mantém esse tratamento de pelo. E além da maciez ao toque, que foi muito bem falada pelo Neto, quanto à questão do cliente, que ele é sinestésico. Quase todos nós, quando pegamos o animal, qual a primeira coisa que a gente faz? A gente aperta para ver se está macio e cheira. Então, muitos de nós somos sinestésicos. Então, essa maciez ao toque fica ainda mais exacerbada com o cronograma capilar. Então, qual que é o racional? Quantos animais possuem essa necessidade ou os tutores verificam a sua importância? Lembra que o Neto falou que não adianta só a gente esperar o cliente pedir pelo serviço, ele não vai. Então, a gente precisa necessariamente mostrar para o cliente qual é a importância de ser realizado esse cronograma capilar. E uma dica que eu vejo muita gente realizando é fazer um dia de tratamento. Então, vou pegar, como o Neto falou, os serviços são feitos aos finais de semana, num sábado, numa sexta-feira, e vou fazer um cronograma capilar, ou então só uma nutrição. Vou fazer um dia da nutrição, o dia da hidratação. E aí você, quando faz o dia da hidratação, você oferece esse serviço para o seu cliente, muitas vezes gratuito, para você gerar essa percepção da importância desse serviço. E aí facilita a vida para você implementar um cronograma capilar. Alguma coisa sobre isso, Neto? Alguma sobre a importância? Eu acredito que o cronograma capilar, o piloso, né, que a gente tem o hábito aí já de trabalhar nos pets, ele veio do mercado tradicional, principalmente as mulheres têm uma afinidade maior com o cronograma, porque elas já estão acostumadas a fazer tratamentos nos seus cabelos e a gente precisa mencionar o diferencial de cada processo para que o cliente entenda a necessidade de fazer todas as fases do cronograma. Com isso, você pode fazer isso através do WhatsApp, através de um treinamento ali para os cães de pelagem, um encontro, onde você vai dar um treinamento para os cães de pelagem lisa. Você pode reunir os cães da raça Spitz, que estão crescendo bastante, falar das necessidades daquela pelagem, para os tutores, fazer um café da manhã, que isso é muito tradicional em alguns salões de banho-tosa no dia de sábado, criar um momento de experimentação, que foi justamente isso que o Fernando comentou, que às vezes você vai criar a experiência para que o cliente conheça o serviço e automaticamente tenha o desejo de fazer novamente. Legal. Qual que é o risco de você não ter eficiência com esse cliente? Às vezes você vai pegar um sábado que é muito movimentado, você vai fazer esse processo de experimentação e aí
você não faz o serviço com as etapas de forma correta. E o cliente chega para buscar o PET e, às vezes, ele olha para a pelagem e ele não notou diferença nenhuma. Qual é a possibilidade desse cliente pedir novamente esse serviço? Quase que nenhuma. Então, a gente tem que estar muito atento na forma de fazer, como aplicar os produtos, entender o processo de secagem, para que a gente realmente tenha um resultado e uma experiência agradável para o cliente. Nós estamos repetindo o que nós falamos lá das experiências. Tem que ser uma experiência positiva. Ele tem que gerar aquele efeito uau, né? Nossa, o que você fez no meu cão? Realmente a pelagem está linda, está macia, está agradável ao toque, o cheiro está gostoso. Então, o cronograma piloso ele vai te ajudar nesse sentido. Ele vai tratar a pelagem de acordo com as necessidades de cada raça, fazendo um trabalho sequencial semana após semana. Mas para que a Mostrar gente para tenha ele para eficiência, facilitar. isso. E Aqui, aí a gente tem esses exemplos aí, ó, pelos muitos danificados e quebradiços, fracos e com muito frizz. Na primeira semana, a gente vai começar com a hidratação, na segunda, com a nutrição, na terceira, reconstrução, e na quarta semana, a gente vai fazer um banho de manutenção. Pelos danificados e opacos e com pontas duplas, a gente pode começar na primeira semana com nutrição, na segunda, hidratação, na terceira, reconstrução, e na quarta, um banho de manutenção. Quando a gente fala de um banho de manutenção, não é um banho básico. O banho básico é duas mãos de shampoo e uma de condicionador. Aqui a gente vai ter toda a linha distribuída durante as semanas. A gente pode começar com a umectação com blend, onde a gente utiliza 8 ml de Livon mais 6 conta-gotas do blend, se for um cão acima de 7 quilos. Se for um cão menor, a gente vai colocar 5 ml de Livon mais 3 conta-gotas do blend. E aí a gente vai fazendo essa distribuição de acordo com a necessidade da pelagem. Uma dúvida muito comum de todo mundo, Fernando. Eu preciso parar o cronograma? Não, não precisa. Esse tratamento ele pode ser contínuo. E quanto mais você fizer uso do cronograma, melhor e mais saudável vai ficar a pele e o pelo. Quando o pelo está saudável, normalmente a pele também está saudável. Quando o pelo está danificado, a gente pode identificar que, às vezes, esse cão pode estar com algum problema na pele. Mas a gente vai falar desses tratamentos aí na sequência com vocês legal. também. Então, agora, explica um pouco, já que falamos do cronograma capilar, um pouco o que é hidratação, nutrição e reconstrução, de forma sintética. Então, vamos lá. A hidratação ela tem função de reter a água sobre a cutícula do fio, ela vai melhorar a questão da maleabilidade e flexibilidade. Então, o que vai acontecer? Quando você está fazendo a secagem no cão, você vai notar que a escova ela vai deslizar com uma facilidade maior. O pelo ele vai ficar um pouco mais elástico e flexível. Ele vai reter mais nutrientes. Você vai perceber um brilho e um balanço nessa pelagem de uma forma muito intensa. Então, a hidratação nada mais é do que preparar a pelagem para receber os próximos tratamentos dentro do cronograma piloso. E um ponto importante, eu posso fazer hidratação toda semana, que é uma dúvida muito comum dos profissionais? Sim, se você não estiver fazendo o tratamento com o cronograma piloso, você pode sim fazer hidratação toda semana. Nós, da Centagro, através da linha PetSmack, temos duas opções para vocês. Através da máscara Intensive Mask, que tem na composição buriti e abacaxi, e nós temos uma hidratação que a gente chama ela de Power Hidratação, que é o Hydrate System. Ele tem a função de tratar pele e pelo. Então, eu posso sempre começar os procedimentos, ou se eu estou recebendo um cliente pela primeira vez, fazendo uso da Power Hidratação, porque você vai hidratar a pele e você vai
desenvolver um impacto visual muito bacana para que o cliente tenha uma experiência positiva. Então, se é um cliente que vem pela primeira vez, qual seria o impacto visual que eu preciso fazer com que esse cliente perceba? Eu vou fazer a indicação para você de fazer o uso do Hydrate System, porque ele vai conseguir fazer essa recuperação dessa pelagem e o cliente vai perceber ao toque e ao olhar um resultado muito bacana. E aí, na sequência, a gente dá continuidade no tratamento do cronograma. Eu vou pedir para você passar para o próximo aí, por favor. Já passou, nutrição. A nutrição, se a gente for falar uma linguagem um pouco mais técnica, ela vai repor lipídios. Se a gente for falar uma linguagem mais do dia do banho-tosa, a gente menciona que a gente está engraxando o fio, a gente está criando uma camada protetora para que a hidratação dure mais tempo. E o principal, sempre que a gente faz o uso da nutrição, e quando a gente nutre uma pelagem, essa pelagem vai ter uma formação de nós reduzida. Então, quando tem dois cães na mesma casa, que eles brincam, ou se o cão se coça por algum motivo, as unhas dele vão passar pelo fio e não vão criar camadas de nó. Então, automaticamente, eu tendo esse fio protegido aí pelos lipídios, eu criei uma camada de proteção que a hidratação vai durar um tempo maior e eu vou reduzir a formação de nós. Então, dentro da questão da experiência que o Fernando mencionou, faça uma experimentação de nutrição, vocês podem... Desculpa. Vocês podem fazer uma seleção, por exemplo, de cães muito embolados e fazer um desafio para os clientes de vocês. Vamos fazer um mês aí de tratamento com o cronograma piloso e vamos ver o resultado. E aí você também vai notar essa evolução e o tanto que essa redução de nós, o tanto que esse pelo vai ficar mais saudável, brilhante, o tanto que o cliente vai se sentir valorizado com a entrega do seu serviço, fazendo desta forma. Porque, às vezes, você oferta somente a nutrição e depois demora para ofertar outro serviço para o cliente, e aí você vai ter a sensação que, às vezes, não surtiu o efeito, o resultado, né? Então, a gente precisa de uma continuidade desse tratamento para que realmente a gente tenha o resultado percebido. E aí nós temos também, na linha, a questão da reconstrução, que é através da máscara reconstrutora. E qual que é a função da máscara reconstrutora? Ela tem a função principal de devolver queratina, que é a principal proteína do fio. E aí, quando a gente percebe que o fio está fraco, está frágil, quebradiço, ele está afinando, é o momento da gente fazer uso da máscara reconstrutora. Qual é o cuidado em especial que a gente tem que tomar com a máscara reconstrutora? A gente não recomenda que você faça uso dela contínuo. É interessante você fazer uso a cada 15 dias, ou se for dentro do cronograma piloso, nós vamos fazer uso dela uma vez ao mês. Normalmente, vai ser na última semana, para a gente fechar aí com chave de ouro, reposicionando realmente a queratina de forma eficiente para fortalecer esse fio e devolver a principal proteína que o pelo necessita, que é a queratina. Fazendo desta forma e entendendo que a gente tem solução para cada etapa do pelo, você pode fazer da mesma forma que nós estamos informando aqui para vocês, informar isso para o tutor de vocês. Numa linguagem simples, não precisa ser nada sofisticado, mas eu preciso fazer com que o cliente entenda a necessidade de cada etapa, de cada processo, o que realmente aquela pelagem vai precisar, se é um Shih Tzu, se ele está muito volumoso, eu vou precisar dar uma atenção na nutrição e na umectação para baixar o volume. Então, cada cão que vai até o seu salão de banho-tosa,
tem uma necessidade. E aí a gente vai dar uma atenção com as características que estão dentro do cronograma piloso para aquele tipo de pelagem. Perfeito. Muito bom, pessoal. Então, vocês viram que a gente se deteve mais nessa questão do cronograma capilar, porque eu percebo que é uma grande alternativa para que a gente possa não só prestar um serviço importante para o mercado, mas também para que a gente saia na frente, se diferencie, além simplesmente da hidratação. Então, nós temos aí uma linha completa, que é do Intensive Mass, que é a hidratação do pelo, o Hydrate System, que é a hidratação da pele e pelo, que o Neto falou que é uma bomba de hidratação, a NutriControl, que se faz uma nutrição profunda, e a máscara reconstrutora profunda para recuperar aí a proteína desse pelo. Então, a gente também tem na linha, para poder trabalhar esse cronograma capilar, vários produtos. Quanto que eu cobraria mais por mês? Vamos fazer as contas agora. Na semana 1, eu vou cobrar mais R$ 20, e assim sucessivamente nas 4 semanas, como o Neto falou muito bem. Eu tenho aí um total de R$ 80 adicionais por animal. Vamos supor que você fazendo uma análise, você percebe, olha, eu fazendo uma análise aqui, eu acho que eu conheço os tutores tal, 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 se eu conversasse com eles, eles iam ver benefício nisso. Ah, eu já fiz uma ação de hidratação, uma ação de nutrição, e alguns deles falaram que achou muito legal, vou oferecer para eles esse cronograma. Encontrei 10 clientes, a princípio, que fariam isso. É R$ 800 a mais que você vai adicionar dentro do seu banho e tosa. Então, vocês se percebem que cada serviço a gente está somando. No final, a gente vai fazer um compilado de tudo isso e vocês vão se surpreender com o valor adicional que vocês vão ter a mais. Vamos buscar agora o banho com volume. Quantos animais você possui que precisam de uma pelagem com volume? O Neto falou que agora muitos Spitz aparecem, chow-chow, pelagem primitiva, Poodle está voltando devagarzinho, está voltando. Então, você percebe que o acabamento não é só um acabamento que você vai dar nesse pelo. O tutor, ele gosta que, quando ele chega em casa, esse pelo ele permaneça armado. Então, a gente pode trabalhar também o banho com volume. Então, olhando assim, olhando as raças que aparecem no meu banho e tosa, eu levantei que tem 12 animais. Eu vou cobrar R$ 15 a mais. Poderia cobrar mais. Estou fazendo uma base baixa para vocês poderem olhar que isso é muito viável. 12 vezes 15, mais R$ 180 a mais para que vocês possam colocar em prática esse tipo de serviço. E qual é o produto que vai fazer isso? É o volumão. Nós fizemos um lançamento ano passado com muito sucesso, que é o condicionador e o shampoo que traz volume, baseado em cima da proteína do arroz, que aumenta em até quase 40% o volume desse pelo. E ele é um produto que ele vai trabalhar a hidratação, ele vai deixar o fio brilhante, ele vai remendar e a propriedade do volumão, a proteína do arroz, ele vai realmente compor a massa desse pelo. E é muito legal que, enquanto o shampoo ele tem a propriedade de manter armado, o condicionador ele vai preencher a massa do pelo. Então, é o melhor casamento que existe, é o shampoo com o condicionador volumão. Qual que é a sua experiência com esse produto, Neto? Fernando, a experiência com o produto é fantástica, porque quando a gente começou, a gente acreditava que seria um produto específico para os cães de dupla capa, para os cães de pelagem fluff, e a gente percebe que ele facilita a vida do profissional que precisa fazer uma tosa bebê, que não tem muita habilidade com a tesoura, para aquele profissional que está saindo de um curso básico, que precisa de uma textura de pelagem armada e constante, ele foi muito eficiente. Então, nós temos relatos de casos de profissionais que fizeram uso do kit volumão e realmente se surpreenderam, tanto nos cães de pelagem lisa, para a preparação aí de tosa bebê, profissionais que participam de competição. Nós temos dentro da nossa equipe aí a Lígia, o Paulo Gustavo, o Miguel, o Paulo Ricardo, o Miguel, o Anderson, o Juninho, e esses profissionais que participam de competição aí com uma constância maior também têm feito uso do kit volumão com uma eficiência no resultado para a competição. Então, é um produto muito completo, porque ele serve
como um auxílio para o profissional que está saindo da escola para ter uma segurança maior no momento de realizar uma tosa na tesoura, porque essa pelagem vai ficar muito mais constante e firme. Antes disso, o profissional tinha uma certa dificuldade, porque ele passava o pente, o pelo caía, ele passava o pente, o pelo caía, e ele não sabia realmente onde estavam as pontas. Então, foi um facilitador para o profissional iniciante, e a qualidade de serviço desse profissional melhorou muito. E para os profissionais que estão em alta, em competição, a qualidade do serviço também ajudou muito. Então, assim, é um kit que eu tenho muito prazer de usar, de recomendar, porque realmente os resultados são fantásticos e eles falam por ele, né? A gente tem prova aí com imagens, com fotos, com vídeos de vários profissionais que fazem uso do kit volumão e todo mundo fica muito satisfeito. Agora, o que a gente precisa fazer é aprender a vender esse serviço da restauração de volume. E por ser um produto que tem a proteína hidrolisada do arroz, ele pode fazer parte também do cronograma piloso, como sendo a parte reconstrutora aí para os cães de dupla capa, para os poodles que tem pelagem fluff. A gente consegue complementar ele dentro do cronograma de uma forma eficiente que vocês vão conseguir atender tanto os cães de pelagem lisa, de pelagem curta, dupla capa, pelo primitivo, pelagem fluff. Então, a linha PetSmack, ela é muito complementar e atende todos os tipos de pelagem hoje de uma forma eficiente, com um custo muito baixo e gerando uma rentabilidade muito grande para quem realmente aprende a ofertar, Parou? que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Te dando caminhos aí Perfeito. para vocês aprenderem a ofertar. Ótimo. Agora, vou inserir um serviço que eu vi em Goiás, vi em Salvador, vi em Pernambuco, que é o banho de brilho. É um banho que reforça a cor da pelagem clara ou pelagem escura do animal. Pode ser feito como alternativa uma vez por mês. Olha, eu vou fazer um banho de brilho uma vez por mês, você vai ver como o pelo do animal vai ficar viçoso, vai chamar a atenção. Nesse caso, muitos pets, muitos banhitosas, têm vários animais que poderiam trabalhar com esse banho de brilho através de produtos específicos dentro da linha. Então, por exemplo, eu tenho 50 pets que eu poderia dar um banho de brilho no mês. Eu posso cobrar R$ 20 a mais de cada um deles. Então, dentro das nossas contas, nós temos aí um adicional de R$ 1.000 através do banho de brilho. Então, com quais produtos a gente vai trabalhar esse banho de brilho? O shampoo pelagem escura, que tem o alecrim. O alecrim tem uma propriedade muito particular, ele aumenta a vascularização periférica, ele joga mais sangue no pelo, por isso que ele fica tão bonito. Ele não tinge o pelo do animal. E a arnica, que ela faz um controle da oleosidade desse pelo. E, além disso, nós temos o shampoo pelagem clara. Tem a camomila ou a mamelis, que ele vai deixar o pelo claro do seu animal ainda mais bonito. Ele não vai deixá-lo branco, com a possibilidade de causar uma alergia no futuro, numa pelagem, num animal com uma pele mais sensível. Então, ele vai realmente, junto com o pelagem escura, poder ser uma opção para vocês de trabalhar um banho de brilho diferenciado e ganhar mais por isso. Qual que é a sua experiência com os dois produtos, Neto? Fernando, é justamente isso que você mencionou, né? O shampoo pelagem escura e o shampoo pelagem clara, eles têm o diferencial de devolver a cor natural do pelo de forma gradativa. A gente não trabalha ali com nenhum pigmento, nenhum tonalizante, mas muito pelo contrário, com extratos vegetais aí que vão fazer esse trabalho de realçar a cor natural do pelo. Uma dúvida muito comum dos profissionais é: eu posso utilizar o shampoo pelagem escura no cão que é branco e preto ou branco e marrom? Então, pode sim, porque ele vai fazer a limpeza na parte clara e vai realçar a parte escura. A mesma coisa vai acontecer com o shampoo pelagem clara. Ele vai realçar os tons claros e não vai desbotar a parte escura da pelagem. Dentro dessa experiência que o Fernando nos possibilitou aí, e está nos mostrando, do banho de brilho, a gente pode fazer uma associação
de fazer o uso, na primeira mão, de shampoo com intensivo ou dia a dia. Na segunda mão, nós vamos utilizar o pelagem escura ou pelagem clara. E a gente pode associar esse banho de brilho. Vocês lembram que eu falei para vocês que o Hydrate System, por ser uma power hidratação, ele vai gerar um impacto visual muito bacana? Então, a gente vai ter esse banho de brilho intensificado e a experiência do cliente vai ser visivelmente agradável. Ao toque, a experiência é fantástica. A gente não vai ter nó, porque automaticamente o Hydrate System vai nos ajudar a livrar de qualquer tipo de nó que esteja ali. E o interessante, o Hydrate System ele pode ser utilizado para cães de pelagem lisa, a gente vai intensificar esse pelo liso. E se for um cão com pelagem de dupla capa, Spitz, que está com a pelagem, às vezes, fraca, ele vai fortalecer essa pelagem e ele é um auxiliar, ele é um coadjuvante do processo de tratamento de alopecia postosa. Então, ele tem vários benefícios, além da questão de ressaltar o brilho, dentro do uso do shampoo pelagem escura e pelagem clara associado ao Hydrate System, a gente tem esses outros benefícios aí que a gente pode conseguir através do uso do Hydrate System dentro desse banho de brilho. Então, vale a pena vocês experimentarem e ofertarem aí no salão de banho tosa de vocês também. Boa. Nós temos também o banho para animais com pele sensível. Nesse banho de animais para animais com pele sensível, animais sensíveis, a gente precisa ter uma parceria com o veterinário, né? Por uma questão ética e até para nossa própria segurança. Mas, tendo essa parceria, a pergunta é: quantos animais chegam no banho tosa com a pele ressecada, ou avermelhada, ou se coçando muito? Olha, Fernando, hoje tem muitos animais com problema dermatológico. Com essas características aí, eu tenho pelo menos aí uns 10 pets que o veterinário me indicou para poder trabalhar essa pele mais sensível. Eu poderia cobrar em cima deles mais R$ 20 por banho. Por que eu preciso cobrar mais para essa pele sensível? Primeiro, o produto, geralmente, ele tem um valor agregado maior. E segundo, e principalmente, você não vai simplesmente dar o banho e como é uma linha de produção. Você tem que deixar o produto agir ali durante um tempo para que ele penetre na pele. Tem que haver uma massagem em cima daquela pele para que ele possa penetrar. Então, se eu tenho 10 animais aí indicados para esse banho, eu tenho aí um adicional de R$ 200. Se eu fizer uma análise mais aprofundada, se eu tiver uma boa parceria com o veterinário, vocês vão perceber que vocês têm mais do que 10 animais com esse tipo de problema. Principalmente considerando hoje que tem os shih tzus, animais que têm muito cruzamento genético, os animais eles não têm mais o contato com uma série de alérgenos aí, então cria pele sensível. Então, nós temos um potencial muito grande para esse banho com peles sensíveis. E, para isso, nós vamos trabalhar com a nossa linha chamada Sensitrate. É a única do mercado que ela não tem 8 elementos que podem causar alergia. Ela não tem fragrância, é um cheiro gostoso de mato, né, de frescor, né, de vegetal. Ela não tem o lauril, que muitas vezes pode ser um cara que vai ocasionar algum tipo de alergia. Então, uma linha específica e própria para tratar a pele sensível desses animais, com uma grande vantagem. Eu garanto que hoje essa é a linha mais acessível financeiramente do mercado. Então, além dela ter o selo It Free, é uma das linhas mais acessíveis, se não a mais acessível dentro do mercado. Então, você vai aí utilizar um shampoo na crise, você tem um shampoo na manutenção, você tem aí o Aquaserum, que é um produto que vai manter essa pele hidratada de forma muito eficaz. Você tem experiência com a linha Sense, Neto? Eu tenho uma experiência que eu gostaria de compartilhar, que é a seguinte. Tem alguns veterinários que eles não têm salão de banho e tosa, eles têm o consultório e, às vezes, não tem como fazer o banho nesse consultório. Então, eles vão indicar alguns salões de banho e tosa para fazerem o banho medicamentoso, o banho de uma forma geral que vai
buscar esse tratamento. Então, o que é a oportunidade que eu vejo, que é uma oportunidade, às vezes, oculta aos olhos de muitos profissionais, às vezes, não estar preparado para fazer o uso de uma linha como a linha Sensitrat, né? Então, qual que é a nossa recomendação de uso? É que você não utilize nenhum shampoo de pré-banho, porque a gente tem que respeitar essa questão do selo Age-Free, para a gente obter o melhor resultado da linha. Então, se eu vou trabalhar ali com os shampoos da linha Sensitrat, eu vou fazer sempre o procedimento de pré-lavagem e o procedimento de lavagem, massageando sempre esse cão, deixando o tempo correto e não deixando o cão de molho, mas sim massageando o tempo de acordo com a recomendação do contrarótulo ou do médico veterinário que prescreveu para você fazer uso desse trabalho. Na sequência, a gente vai ter aí a finalização com o spray Aquaserum, que vai te dar uma finalização também eficiente. Ele vai hidratar a pele e o pelo, e a gente vai ter um acabamento e um resultado muito eficiente. Qual que é o maior medo dos profissionais que trabalham em banho-tosa, quando a gente fala, às vezes, de um banho atópico, de um banho medicamentoso? Eles têm a sensação que o shampoo da linha medicamentosa não vai conseguir limpar. Então, nós temos a certeza e a convicção que os shampoos da linha Sensitrat conseguem sim fazer essa limpeza de forma eficiente e, normalmente, não vão criar nenhum malefício. Muito pelo contrário, a gente vai colher os benefícios da linha fazendo uso somente da linha da forma recomendada. Então, dentro dessa oportunidade oculta, o que é o desafio que eu comento com vocês? A gente precisa aprender a fazer um banho medicamentoso de acordo com as recomendações que vêm do veterinário, porque às vezes a gente não olha na prescrição e faz o banho de qualquer maneira, e aquilo o cão vai tomando banho a vida toda e nunca sara. Então, a gente tem que realmente entender que se houve uma prescrição, a gente tem que fazer de acordo com a recomendação do médico veterinário e da forma correta como deve ser utilizado o produto, para que a gente realmente possa cobrar um valor diferenciado por esse serviço e possa ser recomendado por esse médico veterinário de uma forma um pouco mais constante. Porque o que acontece? Quando um profissional tem esse conhecimento, são vários veterinários que vão prescrever para você também. Então, você vai ter um ganho a mais com essa oportunidade de fazer um banho medicamentoso, um banho atópico aí, de forma diferenciada. E qual que é o diferencial? É fazer o que precisa ser feito e não achar que o banho medicamentoso é a mesma coisa de um banho estético. Existe uma diferença e a gente tem que respeitar essa diferença para que a gente tenha eficiência no tratamento. Isso diferencia um lugar que só faz banho para um lugar que trata o animal, né? Que trata o pelo, trata o animal. Valeu, Neto. E, por fim, nós vamos trabalhar com um serviço chamado banho inseticida. Ah, Fernando, mas o banho inseticida, não uso. Será que todo mundo, será que a população, todos eles têm acesso ao tratamento mais caro? A resposta é não. Então, muitas vezes a gente vai lançar mão de um banho inseticida, obviamente tomando todos os cuidados, mas ele pode representar aí um ganho adicional ao seu banho e tosa. Então, a pergunta que eu deixo para vocês pensarem no seu negócio é: quantos animais hoje apresentam pulgas e carrapatos? E que a população que vai ali, ela não tem dinheiro, não tem possibilidade de comprar algum tratamento preventivo, um comprimido, alguma coisa. E aí, você pode lançar mão, se você pode lançar mão fazendo o quê? Com a linha da Shandog. Então, a linha da Shandog é uma linha que ela é muito completa para tratar pulga, carrapato. Ela tem uma linha que vai tratar não só isso, mas também aqueles animais que têm uma pele mais sensível, no 3 em 1. Tem a apresentação talco, que é até hoje, né, conversando com a Dani, que está há muito tempo na empresa, veterinária responsável, nunca nós tivemos um 0800 reclamando sobre a questão do gato se lamber. Nós temos a coleira, que dura 4 meses, uma opção viável e acessível
para, né, uma população que ela realmente não tem o dinheiro para poder lançar mão de um outro tratamento. Então, vocês têm aí dentro da linha da Centagro a linha da Shandong para poder possibilitar mais esse serviço para o seu cliente. Então, agora, vamos fazer as contas. Você tem aí um banho com desembolo, que nós vimos que deu R$ 250 a mais. Um banho com cronograma capilar, 800. Banho de volume, 180. Banho de brilho, 100. E o banho de animais com pele sensível, 200. Eu coloquei aí mais R$ 200, não tinha feito essa conta anteriormente, mas eu aferi que eu consigo aí ganhar uns R$ 200 a mais. Se eu pegar e somar tudo isso, eu tenho um adicional dentro do meu banho e tosa de R$ 2.630 com o banho inseticida e sem banho inseticida de R$ 2.430. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é: será que vale a pena trabalhar com serviços? Vale muito. Com 2.400 ou 2.600, quantas contas vocês pagam no dia a dia? E vocês viram que nós fizemos uma conta rasa, tanto no número de animais, como também no valor cobrado. Então, isso é uma base para que fique bem claro a todos o quanto vale a pena nós sairmos do lugar comum e nós conseguimos ser diferenciados através de prestação de serviço. Então, para nós finalizarmos, para ganhar mais, a gente precisa de números e precisa se planejar. Eu acho triste quando eu chego no banho e tosa e falo assim: quantos banhos você faz por mês? Ele fala: sei lá. Vamos ver, um pelo outro, final de semana com a semana. Eu acho que dá uns 200. Quando a gente começa a pegar a agenda da pessoa, dá 350, dá 120. Ou seja, não sabe nem quantos banhos dá por mês. É o mínimo que você precisa saber para poder trabalhar planejamento, crescimento, diferencial e serviço. Você tem que saber quantos banhos por mês. Depois desses 100%, vamos avaliar os animais diferentes por perfil. Quantos aqueles têm possibilidade para o cronograma, banho volume, peles sensíveis, banho de brilho, desembolo e banho inseticida. Então, a partir do momento que você fala de 100%, eu tenho tantos que têm pelagem longa, que tenho tantos que têm mais idoso, tantos que ter pele sensível, tantos que eu poderia dar banho de brilho. Você vai perceber que as possibilidades de ganho elas são muito maiores do que aquelas que você imaginava antes. Quando você reclamava que você estava perdendo clientes por causa de 100, por causa de 10, 15 reais. Então, Neto, já que você trabalha fortemente com planejamento de banho e tosa, qual é a dica que você dá para que a gente consiga implementar todos esses serviços através de dados? Eu acho que a primeira dica que a gente tem que pensar é uma dica muito simples e você pegar papel e caneta e falar assim: quantos cães realmente eu tenho aqui que têm a possibilidade de participar do cronograma piloso? Aquele Spitz, aquele Poodle que está com você aí há vários anos, convivendo dentro do salão de banho e tosa, você pode fazer oferta para ele também em relação ao banho de volume. Essa questão do banho com cães de pele sensíveis, faça uma anotação e procure médicos veterinários que são especializados em dermatologia. Nós temos os médicos dermatólogos, que você possa, às vezes, ofertar uma parceria para esse médico. Eu tenho conhecimento, eu sei fazer o banho de forma correta. Se você tem alguma dificuldade de fazer esse banho de pele sensível, nós estamos aqui à disposição para poder ajudar vocês a entenderem o processo. E, com isso, você vai aumentar o seu leque de parceria e as possibilidades de novos clientes dentro do seu banho tosa. A possibilidade voltada para o banho de brilho, eu acredito que é uma possibilidade de impacto para aquele cliente novo que está chegando, para que você possa conquistar ele de uma forma tal que você tenha a coragem de cobrar o valor desse serviço. Não é um serviço que está no banho básico. Então, a gente realmente precisa mostrar o diferencial e ofertar esse diferencial para que ele possa gerar ganhos para vocês. As possibilidades
de desembolo são inúmeras, porque a gente tem embolos pequenos, embolos medianos, e nós temos os cães que têm um grau de desembolo que vai demandar aí, no mínimo, 1 hora você fazendo desembolo ali. Então, você vai ter que colocar o valor desse serviço de acordo com o tempo e a quantidade de material que você vai utilizar, para que você possa ofertar isso de uma forma que o cliente perceba a solução que você entregou, que é não ter que raspar esse animal. Você está recuperando uma pelagem. E essa recuperação, ela tem um preço. O seu tempo, o seu serviço, a eficiência dos produtos que você está utilizando. E a questão do banho inseticida, eu acho que nós temos que analisar que tem muitos tutores que às vezes não têm condição de fazer uma manutenção com o comprimido e ele precisa realmente ter uma solução imediata. E foi verificado ali no checklist que esse cão tem pulga ou tem carrapato, é uma oportunidade de você vender uma solução imediata, porque essa pulga e esse carrapato, elas vão sair do cão no final, quando você entregar. Lembrando que a gente precisa orientar esse tutor que se tinha pulga ou carrapato no pet dele, o local que esse pet vive também precisa passar por um procedimento ali de limpeza, não limpeza de sabão, detergente, nada disso. A gente vai ter que fazer ali uma desinfestação do local, né? Fazer um trabalho ali específico, porque realmente se tem pulga e carrapato no pet, 10% está nele, 90% está no ambiente. Então, a gente tem que lembrar dessa premissa básica, de orientar o tutor, de fazer também a questão do cuidado com o ambiente, para que a gente não venda um banho inseticida e aí o cliente volte na outra semana e fale assim, mas não adiantou nada, está cheio de carrapato de novo. Então, novamente, a gente reforça. É a orientação que vai fazer você realmente vender e informação correta para o cliente. Então, basicamente, seria isso o planejamento. Legal, pessoal. Vamos abrir agora as perguntas. Nós já temos uma pergunta aqui, Neto. Neto, se o animal estiver muito sujo, eu posso usar o Suave Júnior antes da linha Sensitrate? Eu não recomendo que você faça uso do Suave Júnior, porque senão a gente vai perder os benefícios do selo It Free. E você não precisa ficar com medo que os shampoos da linha Sensitrate eles vão conseguir, sim, fazer a limpeza no procedimento de pré-banho, que você está mencionando em utilizar o Suave Júnior. O banho vai funcionar, sim, e vai devolver para a pelagem tudo que ela precisa, vai tratar da pele da forma que ela precisa, sem a gente precisar utilizar da linha PetSmack nesse momento que a gente está cuidando de um cão atópico ou um cão que está com algum tipo de problema de pele. Então, pode fazer somente com a linha Sensitrate que você vai ter a eficiência aí do produto de forma fantástica. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta sobre prestação de serviço dentro do seu banho e tosa? Algo mais, Neto, para finalizar? Eu vou compartilhar um link com eles aqui, que é a presença deles, para que a gente possa entregar o certificado deles de participação. Então, eu vou só procurar o link aqui e já compartilho com eles. E, não esquecendo, a gente também está com um desafio lá no nosso Instagram, todas as dicas relevantes aí que vocês receberam aqui nesse workshop, você compartilha lá, por favor, para você participar do sorteio aí do shampoo dia a dia e do condicionador que a gente vai sortear amanhã. Quanto mais comentários você colocar lá, mais chances vocês têm de ganhar, viu?
E não esqueçam de preencher esse formulário, por favor, com a presença de vocês, para que a gente possa ter um controle na hora de enviar os certificados para vocês. Perfeito. Neto, tem o caso de algum... A Cássia perguntou assim, Neto, tem o caso de alguns clientes de pelagem mais clara, que nas patinhas estão super escuras. Tem alguma dica, além do shampoo de pelagem clara, que pode ser utilizado? Então, bacana a pergunta da Cássia. O que normalmente a gente recomenda para cães, às vezes, que têm o contato, às vezes, com o ambiente aberto, tem contato com terra, é que, na primeira mão, faça-se o uso do shampoo intensivo. E aí, na segunda mão, você pode fazer o uso do shampoo pelagem clara, massageie bem entre as patinhas, para que a gente possa realmente obter os melhores resultados do shampoo pelagem clara, para que ele possa devolver tudo que essa pelagem tem de natural. Agora, se é uma pelagem que o cão tem o hábito de lambedura, já criou uma acidez ali, aí é interessante levar esse cão para um médico veterinário, porque às vezes ele pode estar com ferida entre os dedos e às vezes ele está lambendo de incômodo. Eu aprendi recentemente com uma médica veterinária dermatóloga que quando o cão está se lambendo, ele está, na realidade, se coçando, porque ele não consegue coçar as próprias patas. Aí ele começa a se lamber. Então, quando esse cão tem o hábito de lamber as patas, é porque ele está com o mesmo incômodo de como se ele estivesse se coçando no corpo. E aí, com isso, a gente pode fazer desta maneira para que realmente tenhamos a eficiência de devolver essa tonalidade natural da cor dele. Te respondi aí, Cássia? Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Estou com um filhote de poodle gigante de 6 meses com a tonalidade Silver Blue. Quase que cuidado devo ter com ele? Um cão com 6 meses de vida, ele é considerado um filhote ainda, né? Então, no procedimento de pré-banho, a gente recomenda que você faça uso do Suave Júnior e você pode, na segunda mão, fazer o uso aí do shampoo pelagem escura. Se você quiser fazer o cronograma a partir de 6 meses, você tem já autonomia para fazer sem nenhuma contraindicação. Você pode também fazer uso do kit volumão para trazer a textura correta dessa pelagem, para trazer volume para esse poodle aí de forma eficiente. O Fernando mencionou aqui que a gente tem ali de 30% a 40% de ganho no volume. Após a 4ª semana, vocês vão perceber que realmente esse volume ele vem de uma forma muito eficiente. Então, além de utilizar o shampoo pelagem escura, você, Rafael, pode utilizar aí o kit volumão para trazer esse volume que os poodles precisam e para que ele fique bem bonito aí, com a tonalidade correta, usando o shampoo pelagem escura, você pode intercalar. Uma semana você pode fazer um banho com o pré-lavagem do Suave Júnior, o banho com o shampoo pelagem escura, condicionamento normal, com o condicionador da PetSmeg, e na semana consecutiva você pode fazer o uso do kit volumão. Você vai ter cuidado tanto com a cor e também com o volume. Espero ter te respondido aí. Algo mais, pessoal? Queria agradecer, então, a todos os participantes. Só de vocês estarem aqui, vocês já são vencedores, porque a gente precisa buscar informação o tempo todo, principalmente informação de como fazer o nosso negócio deslanchar ou alavancar, que é o tema do nosso workshop. Então, eu espero que vocês estejam conosco na próxima terça-feira, que vamos falar sobre como você pode se tornar único na cabeça do cliente. Então, vamos falar de treinamento de equipes, vamos falar de processos
como implementar processos adequados, vamos falar sobre a imagem do pet shop, do banho e tosa. Então, vamos falar sobre várias características que fazem com que o resultado seja você se torna único na cabeça do cliente. Então, boa noite a todos. Quero agradecer demais o Neto. Não adianta falar que você foi brilhante, porque ser brilhante já faz parte do processo para você. Então, quero agradecer muito sua participação, os detalhes, as dicas e assim pontuais, cirúrgicas que você deu, que são importantes e que fazem toda a diferença. Por favor, termina para a gente aí, Neto. Obrigado, Fernando, pela cordialidade sempre. Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês dedicado aqui a estarem buscando realmente aí um conhecimento a mais para aplicar no banho e tosa de vocês. O nosso compromisso é que vocês realmente tenham esse desenvolvimento e esse crescimento aí dentro do salão de vocês. E nós queremos realmente convidar que vocês concluam as 4 etapas aí com a gente, nas 4 semanas. O conteúdo está sendo preparado com todo carinho e a gente está realmente comprometido aí com todos vocês. Não se esqueçam de passar lá no Instagram para vocês concorrerem a mais um kit aí. E muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui conosco. Uma ótima noite para todos vocês. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Um bom descanso a todos. Até a semana que vem. Obrigado. Boa noite.